Olá, amantes do futebol e curiosos da história. Bem-vindos ao vídeo que vai desvendar os mistérios e as verdades chocantes por trás de uma lenda brasileira. Preparem-se para uma jornada intensa sobre a vida e, principalmente, a morte de Rodrigues Neto. Um nome que ecoa nos corações de rubro-negros, tricolores, botafoguenses e vascaínos, mas cuja partida nos deixou um rastro de perguntas. O que vocês verão e ouvirão agora vai mudar para sempre a sua percepção sobre a vida dos nossos ídolos. No glorioso Campo Verde, onde a paixão e a glória se entrelaçam, poucos nomes brilham com a intensidade de Rodrigues Neto. Um lateral esquerdo imponente, sua trajetória foi marcada por lances geniais, defesas épicas e um carisma inigualável. Ele vestiu as camisas mais pesadas do futebol brasileiro: Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco. Chegou à seleção brasileira, balançou as redes contra a Alemanha em plena Copa do Mundo de 1978. Mas por trás da lenda, do ídolo, daquele que parecia intocável, escondia-se um abismo. Um abismo que, anos depois, o engoliria de forma cruel e misteriosa. Prepare-se para desvendar um dos capítulos mais sombrios e esquecidos do futebol brasileiro. A história de Rodrigues Neto não é apenas sobre vitórias e troféus. É uma saga de glória efêmera, decadência silenciosa e um desfecho que ainda hoje assombra a memória daqueles que o amaram. Um final digno de um roteiro de suspense, onde a realidade supera a ficção. Mas antes de continuarmos, peço que deixe seu like e se inscreva no canal, para que possa nos ajudar a continuar este trabalho. Rodrigues Neto era um colosso em campo. Sua técnica apurada, vigor físico e capacidade de liderança o tornaram uma figura central em cada time que defendeu. No Flamengo, ele viveu seu auge absoluto, um período dourado onde conquistou o Campeonato Brasileiro de 1980 e o cobiçado Mundial de Clubes de 1981, ao lado de gênios como Zico, Júnior e Leandro. Sim, ele era parte daquela constelação, um verdadeiro astro que brilhava intensamente na constelação rubro-negra. Sua passagem pelos grandes clubes cariocas, como o Fluminense, onde também deixou sua marca, e as breves, mas notáveis, aparições por Botafogo e Vasco, só comprovam a versatilidade e a grandeza de um jogador completo. Mas a vida de um atleta, muitas vezes, é um voo meteórico, com um pouso, por vezes, doloroso e inesperado. Depois de pendurar as chuteiras, a realidade se impôs de forma brutal. Rodrigues Neto, o craque que dominava os gramados e que, supunha-se, tinha feito fortuna, se viu diante de uma nova batalha, muito mais cruel e silenciosa do que qualquer disputa por bola. A transição do glamour dos campos, dos aplausos e dos holofotes para a vida comum é um desafio gigantesco para muitos atletas. Para Rodrigues Neto, essa transição seria ainda mais árdua, marcada por decisões questionáveis, o distanciamento de antigos parceiros e uma espiral descendente que poucos ousavam prever ou sequer perceber. O brilho dos dias de glória começava a se apagar. Enquanto outros ídolos se tornavam comentaristas esportivos, treinadores renomados ou empresários bem-sucedidos no mundo do futebol, Rodrigues Neto parecia escorregar para o anonimato mais absoluto. As manchetes vibrantes sobre seus feitos em campo, os gols espetaculares e as vitórias retumbantes foram substituídas por um silêncio ensurdecedor. Onde estava o Rodrigues Neto que hipnotizava multidões com seus arranques pela lateral? Onde estava o campeão mundial que ergueu tantas taças? Relatos começaram a surgir, sussurrados nos bastidores do futebol, nas rodas de antigos companheiros. Histórias de dificuldades financeiras, de investimentos mal-sucedidos que dilapidaram o patrimônio conquistado com tanto suor e talento, de uma vida que se distanciava cada vez mais do esplendor do passado. O homem que desafiou adversários formidáveis em campo, agora enfrentava inimigos invisíveis e muito mais traiçoeiros. A falta de estrutura, a solidão avassaladora, o abandono e, talvez, até mesmo a depressão, uma doença silenciosa que consome almas. Ele, o guerreiro dos gramados, parecia estar perdendo a batalha mais importante de sua vida.
E então, o impensável, o trágico, o inevitável aconteceu. Em 29 de abril de 2019, o Brasil acordou com a notícia que chocou e entristeceu a todos, reverberando como um eco distante de uma glória que parecia ter sido apagada. Rodrigues Neto estava morto. A causa oficial foi divulgada: uma infecção generalizada. Uma septicemia, a falha múltipla de órgãos causada por uma infecção descontrolada. Mas a verdade por trás dessa tragédia, para muitos que acompanharam sua trajetória de perto e de longe, ainda se esconde nas sombras, envolta em um manto de silêncio e especulação. Ele foi encontrado em sua casa, no Rio de Janeiro, já em estado de extrema debilidade. Rapidamente transportado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, o diagnóstico foi brutal e implacável. Uma infecção generalizada, um quadro clínico que evoluiu de forma avassaladora, que em poucas horas ceifou a vida daquele que um dia foi um gigante dos campos. Mas como um atleta daquele porte, que dedicou a vida inteira à saúde, ao vigor físico e à alta performance, chegou a um estado tão crítico, tão vulnerável? Será que o sistema falhou? Será que a sociedade esqueceu? Essas são perguntas que ainda assombram os fãs. A resposta, meus amigos, reside na cruel realidade que muitos atletas de alto nível enfrentam após o fim de suas carreiras. Rodrigues Neto, o astro que deslumbrava com sua habilidade, viveu seus últimos anos de forma discreta, quase que isolado, longe dos holofotes e do reconhecimento que tanto merecia. Ele morava sozinho, muitas vezes dependendo da ajuda de pessoas próximas, que nem sempre conseguiam dar o suporte necessário. Sem o suporte adequado das instituições esportivas, sem a visibilidade e as oportunidades que o futebol lhe proporcionava, o caminho para o declínio físico e emocional se tornou uma ladeira escorregadia, sem freio. A infecção generalizada que tirou a vida de Rodrigues Neto não foi um raio em céu azul, um evento isolado e imprevisível. Não, ela foi, na verdade, a culminância trágica de um processo longo e doloroso. Um processo de negligência, talvez da própria saúde, do cuidado básico, talvez de solidão profunda que corrói a alma e o corpo. De um corpo que, outrora uma máquina perfeita de atleta, não recebia mais os cuidados e a atenção que necessitava. Foi o triste e melancólico fim de uma vida que, apesar de ter sido gloriosa e repleta de triunfos em campo, foi também marcada por desafios invisíveis e batalhas pessoais que o guerreiro, infelizmente, não conseguiu vencer. A morte de Rodrigues Neto é mais do que uma triste notícia. É um grito de alerta ensurdecedor. Uma voz que ecoa dos gramados, das arquibancadas e das memórias, para nos lembrar que nossos ídolos, apesar de parecerem super-humanos e intocáveis nas glórias, são feitos de carne e osso. Eles também enfrentam vulnerabilidades, também sentem a dor do esquecimento, as dificuldades financeiras e a solidão. Eles também precisam de apoio, de um olhar atento e de uma rede de segurança quando os holofotes se apagam. Que a história de Rodrigues Neto não seja apenas um lamento e uma triste lembrança, mas sim um poderoso lembrete para todos nós. Um lembrete para que olhemos com mais atenção, com mais carinho e com mais empatia para aqueles que nos deram tantas alegrias e tantas emoções. Que o legado de um dos maiores laterais da história do futebol brasileiro seja não apenas de glórias e títulos inesquecíveis, mas também de uma reflexão profunda sobre o destino de nossos heróis após o fim da carreira. Rodrigues Neto se foi, deixou um vazio imenso no coração dos torcedores e uma história de vida que merece ser contada, recontada e, acima de tudo, compreendida. Mas sua história, seu talento incomparável e a trágica forma como sua vida terminou, devem viver e ecoar em nossa memória, para que nenhum outro ídolo caia no esquecimento, para que a glória e o brilho dos campos não se transformem em silêncio e abandono. E assim, chegamos ao fim de mais um capítulo de verdades chocantes. Esperamos que esta imersão na vida de Rodrigues Neto tenha gerado em vocês a mesma reflexão que nos move. Muito obrigado por acompanhar, e até a próxima.